Fala pessoal, belezinha? Começando mais um episódio do Pod Constrói. Eu, Érico, Robertinho, companheiro de sempre. Tudo E aí, certinho? Érico, tudo certo com você? Tudo bem também. Mais uma segunda? Mais uma segunda. Tá padrão, né? Nossa gravação. Tá, agora mas ficou bom de segunda, né? Fica bom. Eu dou uma fugida do trânsito, se bem que hoje eu peguei uns 2, 3 acidentes aí que deu uma travada quem tá vindo do interior. Eita, nós. Meu, hoje a gente tá com uma pessoa de indicação também. Indicação, pedi pro Zé, o Zé indicou. O Zé Super topou, né? Vim, né? topou, né? respondeu você, rapidão. Foi rápido. Legal, meu. Hoje a gente tá com a Julie, engenheira civil, doutoranda em materiais e nanotecnologia pelo Mackenzie. É isso, Julie? É isso mesmo. Legal. Olá, caríssimos. Muitíssimo obrigada pelo convite. Valeu. É uma alegria estar aqui e conhecê-los também, né? Apesar da gente já ter se visto, segundo vocês, eu não havia percebido. Peço até desculpas por isso. Mas muito obrigada. É uma honra para mim. E também ao nosso caríssimo Zé Miguel, né? Ele é Proporcionou. Ele é sempre muito gentil comigo e ele faz parte da minha trajetória dentro desse nosso segmento, da minha trajetória profissional. Um amigo do coração. Legal. A Julie, ela surgiu aí no mundo da impermeabilização, então por isso que a gente acabou se conhecendo ou vendo em algum evento, né? A gente viu no evento do IB, vimos num curso no Mackenzie também que eu dei. Sim. E aí a Julie começou a mudar um pouco o rumo lá da prática da impermeabilização para a parte teórica dela, né? Ajuda a desenvolver materiais, né? Ela vai contar tudo aí pra gente, né? Tá saindo um pouco da civil e pegando a parte de tecnologia que vem por trás ali dela, né? Ô Julie, primeiro, eu acho que agradecer nosso patrocinador. MC, né? MC, nosso primeiro vídeo do mês de patrocínio MC Bolshimi. É isso aí. Então, agradecer a MC. Quem ainda não conhece ou quem já conhece e ainda não segue a MC, vai lá no site deles. Instagram também, eles são bem ativos, LinkedIn, e eles têm bastante conteúdo no YouTube. É isso aí. Boa? Boa. Valeu, obrigado aí, MC, por acreditar aí no nosso projeto. É isso aí. Boa? Boa. Julie, seguinte, a gente aqui é descontraído, nada formal, a gente quer conhecer você, conhecer a sua história. Da onde você veio, por que te levou à engenharia civil e até agora onde você se encontra. Perfeito. Então, se você puder ir contando pra gente, depois a gente começa a falar um pouco do mercado. Tranquilo. Bom, como eu falei anteriormente, né, gente? Não é tão evidente falar da gente. Pelo menos eu tenho muita dificuldade, né? Eu até mostrei pra eles aqui, não sei se a câmera pega, a minha cola. A história da minha vida resumida em uma página pequenininha do meu caderno. Fez um plano. Fiz, é necessário, porque a gente precisa... Quando a gente passa por um momento de ter que contar um pouco da história, a gente fala, putz, olha onde eu tô. Não é? De onde eu vim? Quem eu sou? A gente teve uma convidada aqui que a gente seguiu na mesma linha e aí ela tava falando assim, porra, a hora que vocês falaram como que era o esquema, eu fui puxar a minha retrospectiva, eu falo, nossa, que história bonita que eu tenho. Ah, verdade, a arquiteta falou isso. Não é? Legal. Porque às vezes a gente não pensa nisso. Não, a gente não pensa e assim, a gente vive uma vida muito corrida de mercado, de trabalho e academia, que a gente vai tentando preencher papel. Preencher currículo. Aí você bota lá no currículo, se graduou em isso, naquilo, fez um curso disso, daquilo, outro, apresentou isso e aquilo. Mas o papel é um papel, ele não tem vida, afinal. Exatamente. O que tem vida é a gente e é a gente quando expõe. Exatamente. Né? Enquanto a gente respira. E a gente pode contar a história. Então, isso é formidável. Então, assim... tem uma frase de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele fala assim, eu trouxe até uma colinha, se eu não me esquecer, que é uma frase muito interessante que eu gostei, que é, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Quem sou eu? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, as minhas circunstâncias da minha vida, dos tempos passados, no meu hoje, do que eu quero ser no futuro. E vocês bem colocaram, uma engenheira civil que agora tem materiais, pois aí eu coloco também uma frase de Heráclito, né? Que nada é permanente exceto as mudanças. Então, a gente está sempre em constante mudanças e eu acho que é muito importante a gente sempre se mover enquanto a gente puder, né? Bom, então, assim,
eu coloquei aqui algumas fases da minha vida, dividindo-a inicialmente em 4 fases. Eu acho que agora entraria a 5ª fase, que é a que eu estou vivenciando agora. E aí, quem é a Julie? Juliane Brown, em francês. Eu descobri que meu nome era francês há alguns anos atrás. Bom, nasci em Belo Horizonte, tá? Mineira, raiz. Que gosta de café e queijo. Menino, olha, eu vou secar a garrafa. Cafézinho coado, gente, é irresistível, né? A próxima a gente tem que trazer. A próxima eu vou trazer o queijo, tá? Pelo amor de Deus. O pão de queijo, né, gente? O pãozinho de queijo. A gente já tá devendo um dia de bebedeira pra uns convidados. Agora que... Não, no próximo a gente traz um docinho de leite. Pois bem, então, ali quando eu tinha mais ou menos meus 12 anos de idade, acho que 12 anos a gente tá na 6ª série, né, por ali. Eu tive as primeiras aulas de química, de ciências, né, de ciências. E quando eu vislumbrei o laboratório, né, de ciências, era aquele laboratório cheio daqueles vidros com feto, com cobra, tudo ali dentro do formol, né, aquelas coisas. Eu falei, nossa, o que é isso? Aquilo meio que me deu um choque, né? Eu falei, que negócio curioso. E quando eu comecei a ver o que era aquilo, entrar no mundo da ciência, me veio à mente, não sei como, de uma criança pensar, olha, eu quero ser cientista. Mas sem saber o que era ser cientista. A gente, quando criança, a gente quer ser um monte de coisa, né? Eu quis ser professora, eu quis ser advogada, eu quis ser administradora, eu quis ser arquiteta. Mas eu me lembro de pensar em ser cientista quando criança, né? Sem saber o que caminho isso poderia, de fato, me levar. Veio de berço de família simples, estudei escola pública minha vida inteira. E com isso, por consequência, sempre tive dentro de mim, assim, eu preciso me diferenciar, preciso me destacar, estudar para eu conseguir superar as dificuldades, né? E aí, logo no meu ensino médio, eu entrei numa escola técnica, que é muito tradicional em Belo Horizonte, que é o Cefet, e lá eu fiz o curso de estradas. Não me perguntem por quê. Foi automático. Gente, quando eu fiz a inscrição, eu tava... Na época, né? Assim, era começo de computador, aquela coisa ali, né? Anos, sei lá, 2000 Que ano era aquele? 2008? Né? 2008, por ali. Eu usando o computador da escola, na sala de informática, para fazer minha inscrição. Gente, eu juro que quando eu fui me inscrever, eu li edificações. Porque eu tinha em mente assim, quem sabe eu vou ser arquiteta, então acho que edificações tem muito que ver com isso, né? Eu li edificações, só que eu marquei estradas. Quando saiu o comprovante para fazer a prova, eu li estradas, eu desesperei, falei, que é estradas? Eu liguei lá no Cefet e falei, olha, eu marquei estradas aqui, não dá para voltar e marcar outra opção. Não, já era. Pois bem, gente. Fiz a prova muito com má vontade, porque eu não fazia ideia de que curso era aquele. Passei e eu falei, e agora? Eu vou fazer esse negócio, vamos ver o que vai dar. Fui fazer curso técnico em estradas, gente. Ao fazer curso técnico em estradas, eu percebi, né, que é a parte da engenharia civil, é um braço da construção civil, né? Sim. Para estradas e rodovias, pontes, viadutos. Infra total. Estudo de solo, estudo de pavimentação, de asfalto. E aquele universo me cativou de certa maneira. Também eu posso dizer que eu já tinha uma certa veia para construção civil. Não porque eu viesse de família que tivesse construtores ou engenheiros, mas porque meu pai sempre me pedia para ser ajudante dele em tudo. Estourou um tubo ali, era eu ajudante. Vamos lá em cima consertar a caixa d'água, era eu ajudante. Tudo era eu ajudante. Você é filha única, Julie? Não. Somos 5. Então, 5 mulheres. 5 mulheres. Você é a mais nova ou mais velha? Não, eu estou intermediária. Meio. Então, era mais ou menos assim, né? Eu sempre tive essa coisa meio... A menino que faz as coisas e ajuda o pai, né? Trocar a roda do carro, essas coisas todas, enfim. E fui varar na estrada e comecei a fazer estágio. Logo, acho que no meu segundo... Logo no começo mesmo do meu curso, comecei a fazer estágio. Comecei na BH Trans, o que seria aqui SP Trans. Tá. Achava super chato aquilo, gente. É aí que começa a vida a vida
profissional, que eu acho que vale muito a pena para qualquer jovem que esteja iniciando carreira ali na fase do ensino médio, fazer o curso técnico. Eu sempre incentivo a fazer o curso técnico para sentir o mercado, sentir o que é trabalho, ter essa experiência antes de ir para uma graduação que vai levar 5 anos, 6, 7 anos. E não é tempo perdido, né? De forma alguma. Porque, todo assim, conhecimento é válido. Se no superior você quiser trocar o seu segmento, tá tudo bem. Você fez o seu médio lá e tá tudo certo. Eu fiz técnico também em edificações. Aí. A Júlia passou o primeiro perrengue já contando, né? Foi na época que ela fez a inscrição, né? Mas eu sempre tive assim, eu sempre quis trabalhar. Meu pai trabalhou no CREA, então eu sempre pensei em fazer engenharia. Eu acho que assim, ajuda demais o técnico. Pra quando você quer seguir, ainda mais se você quiser sair para uma carreira profissional, você sai em vantagem. Mas eu vejo um pouco de desvantagem quem faz técnico, por exemplo, quem, por exemplo, sonha em prestar na universidade pública. Você, ao contrário, né? Você fez a universidade, conseguiu, deu certo, né? Porque eu acho que é muito conteúdo para você aprender em um espaço de período curto, né? Sim. Porque você tem 18 matérias, sendo ela 10 técnicas e... São 2 anos. Assim, o curso técnico em estradas ou edificações é praticamente um curso de engenharia condensado. Isso. É um curso de engenharia condensada. Edificações é o curso da engenharia civil, que é o curso da maior parte das universidades que voltam para edifícios. O curso técnico em estrada é muito voltado para as universidades que se especializam em estradas e pontes, por exemplo, né? Então, é tudo muito condensado, mas a gente vivencia aquilo de uma forma muito intensa e aprende. Tá na melhor fase de se aprender na juventude, né? Então, fui fazer estágio, foi minha primeira experiência profissional. Meu pai teve que assinar para mim o contrato, porque eu era menor de idade, ali com 17 anos. E assim, eu tinha dificuldade de horário, chegar no horário, me comportar no setor de trabalho. Então, fui aprendendo ali. E aí entra o network, né, que eu acho que é muito importante. Ali mesmo eu fiz network, falei, eu não quero trabalhar aqui, eu acho isso muito chato. Sabe o que eu fazia, gente? Eu fazia leitura de tacógrafo de ônibus. Como era a BH Trans, que é a SP Trans, eu imagino que a SP Trans também tem esse setor, que é fiscalizar os tacógrafos dos ônibus, que é aquele disco que fica ali dentro no painel do motorista, que registra as velocidades, horário, registra tudo o que o ônibus fez. E aí, se ele ultrapassou velocidade, se ele não chegou no ponto no horário certo, tudo isso aí ele recebe infração, né? A empresa concessionária de ônibus, né? E antigamente era uma rodinha. Assim, ó, que você tinha que ficar lendo. E aí era um papel, a gente recebia lá na BH Trans umas caixinhas das concessionárias, né? Com os tacógrafos. Um tacógrafo por dia. Então, por mês era 30. Então, você tinha que ler aquilo e ficar verificando o ônibus, tipo, tudo que o ônibus fez, se ele ultrapassou a velocidade, se não, o que aconteceu, se a empresa mandou uma justificativa. E aí, meu chefe, olha, você não dá multa, você tem que dar multa. Isso aqui, ó, passou a velocidade aqui. Ai, gente, eu achava aquilo monótono demais. E aí, no meu network ali dentro, eu consegui uma indicação para um estágio numa área mais interessante, que era no DR, Departamento de Estradas de Rodagens, na parte de solos. Tá. Aí sim eu gostei desse universo, né, gente? Porque a mecânica dos solos, ela é algo que tem um quê de vivo. Pô, tacógrafo é um negócio morto, é papel, né, gente? É um negócio meio chato. Agora, o solo, ele tem vida, né? Apesar de que a gente fala de um mineral, mas assim, o conhecimento do solo, ele traz algo que você enxerga de fato, uma utilidade, né? Então, eu fui aprender ali na prática a identificar os tipos de solo, a identificar tátil, né? A parte sensorial, a parte de cheiro, de ouvir aqui, ó, que tipo de solo é esse? Coloca aqui. Ah, ele é um solo argila arenoso. Né? Então, assim, você começa a aprender na prática. Eu ia para campo com o pessoal fazer teste de sondagem, né? Começa a ver os tipos de ensaio. Cálculo né? A gente aprende a fazer os cálculos de CBR. Então, era formidável. Então, ali a minha experiência no DR foi muito boa. E dali, eu fui para a área de materiais depois, num laboratório de materiais com o professor Pedrosa e o professor Otávio na Constare, lá em Nova Lima, que é um laboratório muito conceituado. O professor Pedrosa, ele é o papa do concreto em Belo Horizonte, né? Ele é o homem do traço do concreto.
E o professor Otávio é o professor do segmento dos revestimentos. Então, os dois são muito referência. Eu tive a honra de trabalhar com eles. Esse foi, de fato, o meu primeiro emprego, né? Que foi maravilhoso. E lá eu comecei a trabalhar mais voltado para materiais, porque era um laboratório de controle tecnológico. E aí eu fui para lá com a função de levar a parte do controle tecnológico de solos, que é a bagagem que eu trouxe do DR, né? Pronto, daí fui para engenharia civil a partir daí, né? Como consequência. Não tinha nem escolha para ir. Eu não me enxergava mais uma arquiteta, que antes eu imaginava, quem sabe eu quero fazer arquitetura, voltado mais para o design de interiores. Não, nada disso. O negócio é prática, é campo, é sentir material. Engenharia química também. Moço, a química esbarrou comigo. Nesse meio? A química me deu ela me deu uma fisgada, assim, sabe? Ela tentou me namorar um pouquinho. Porque como eu saí do Cefet... Quando eu me formei no Cefet em Estradas, eu tinha um espírito muito forte de Cefet, de estudante. Eu adorava aquela vibe. O ambiente é muito gostoso, sabe? A infraestrutura é muito boa. Então eu falei, eu quero continuar. E nisso, eu já estava já estava fazendo engenharia civil no meu primeiro semestre. Eu não fiz civil em Universidade Federal, tá? Achei que você tinha feito federal. Não. Eu ganhei uma bolsa ProUni, 100% por mérito, né? Na época, a gente ganhava bolsa por nota no Enem. Isso. Né? Eu acho que ainda tem hoje, ProUni. Então, minha nota no Enem foi ali próxima a 900, né? O máximo é 1.000. Então, eu consegui uma bolsa na Newton Paiva, que é uma universidade privada em Belo Horizonte. E aí, em paralelo, eu falei, bom, então eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu trabalhava e fazia engenharia civil e ainda queria fazer outro curso técnico. Outro curso técnico? Outro curso técnico. Aí eu me esbarrei foi quando eu falei, vou tentar a química. Quem sabe a química me ajuda na construção civil. Tá. Fiz a prova, passei. Aí eu falei com o professor, assim, da química na graduação. Professor, o que você acha de eu fazer química, o técnico? Vai me ajudar em algo na construção civil? E aí ele falou, olha, não vejo tanto significado se você for atuar em construção civil em si. Eu falei, faz sentido. Já que eu tô trabalhando e fazendo construção civil, acho que é muito fazer química agora, né? Não sei. E aí eu abri mão. Coisa que eu me arrependo profundamente hoje. Porque hoje o conhecimento de química me falta. Me é muito necessário. Hoje eu tô tendo que correr atrás de um prejuízo, porque a nossa química na engenharia é muito fraca, né? Muito. É muito en passant. Então, ela flertou comigo nesse momento, eu tive chance de me casar com ela e não me casei. Ficamos ali só naquele momento e passou. Pois bem, então eu tive a minha fase 1, que foi justamente esse período de Cefet, de curso técnico, e ali foi onde eu imagino que eu até coloquei uma frase aqui para essa fase da minha vida, foi que nada se constrói sem fundamento. O que é sólido resiste ao tempo, que é uma frase de Marie Curie, que foi o fundamento do meu conhecimento, tá? Que foi quando eu comecei o técnico e o meu ingresso dentro da construção civil e como profissional. Foi uma época de paciência, muita paciência, porque era estudar e trabalhar simultaneamente. Era uma época de muita resiliência, né? Não foi simples, mas foi a primeira fase, né? Foi o fundamento. Sim. Né? Pronto. O bom do técnico é que ele já vai te preparando justamente pro mercado. Não, e pra faculdade, né? Porque esse esquema de trabalhar e estudar, assim, você acha aí? Vocês tiveram a mesma que eu. Eu tinha que pagar minhas contas também, pois né? Isso. Eu tinha que ajudar, transporte, essas coisas Sim. assim, então eu tinha que trabalhar também. E, era acordando 5 horas da manhã e indo dormir meia-noite. Era essa a jornada. Eu comecei essa jornada no ensino médio. Fazia ensino médio de manhã, à tarde eu já ia pro Cefet, minha aula era à noite, então era esse o ciclo no ensino médio. Eu terminei o ensino médio, aí eu fui pro Cefet à noite e de dia eu ia pro estágio. Você fez Não, o meu era junto, por isso que eu comentei. comentei. Não, eu não fiz o integrado. Eu fiz o integrado. Eu fiz técnico e médio junto. Por isso que eu te falei, isso eu senti um pouco. Porque, por exemplo, assim, todo mundo normalmente, sei lá, tinha 10 aulas de português na semana. A gente tinha 5. Porque você tinha que ir junto, era 18 matérias dava na época.
Então, não fiz o integrado, acho que chama concomitância externa. Que você faz depois, esse eu já vi também. Concomitância externa. Porque eu tentei entrar pelo integrado, né? Eu tentei na 8ª série, não consegui. Tentei no primeiro ano do ensino médio. E aí, no meio do primeiro ano do ensino médio, eu tentei como subsequente, né? Esse que você faz o ensino médio. Depois, né? Até pra eu não perder diferente. tanto tempo, vai. Foi legal. E pra mim, o meu ensino médio tava razoável até na escola onde eu estava. E o que me importava muito era também ter uma base, né, técnica, uma qualificação, um trabalho, né, um ofício. Mas eu acho que esse formato, Julia, é até melhor, sabia? Porque você consegue pegar tudo que é o básico, né? Que normalmente todas as escolas têm, e Sim. depois você consegue trabalhar com o técnico no final. É que fica mais puxado, né? Fica, a carga... A carga horária acaba aumentando. De certa maneira, o deslocamento, tudo, porque você tá em 2 instituições. Exatamente. Mas, enfim, foi muito bom, foi muito bom. Aí eu coloco agora a fase 2, né? A fase 2 é quando eu entro na engenharia civil. Na engenharia civil, eu trabalhava simultaneamente lá no laboratório. E aí começou a ficar um pouco mais difícil, né? Porque era tudo muito longe. Minha casa, o trabalho e a faculdade. É tudo em bairros muito distantes. Então, BH é mais espalhada, né? Então era muito difícil o deslocamento e tudo mais. E aí, na época, até inclusive os professores, né, que eram meus chefes, super me apoiaram. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou priorizar agora essa minha fase nova, né, de estudante de engenharia civil e me dedicar totalmente a ela. E foi o que eu fiz. Né? Então, eu era bolsista, não tinha que pagar mensalidade nesse sentido. Eu falei, então eu vou procurar um estágio, né? E aí um amigo falou, olha, tá aberto um processo seletivo no Instituto Federal para estagiário de engenharia civil. Como eu expliquei para vocês, toda universidade federal, Instituto Federal, tem um departamento técnico de construção civil para as manutenções Gestão construção e dos campi, né? E aí eu fui justamente para lá. Que era bem próximo ao meu trabalho, à universidade. Era no mesmo bairro. Então, eu saía da faculdade, ia para o estágio, só subia uma rua e eu já chegava. Então, era mais simples, né? E aí, 2011, quando eu ingressei, quando foi ali em 2013, o governo federal lançou o Ciências Sem Fronteiras. Vocês ouviram falar? O Ciências Sem Fronteira foi um programa muito bom, para levar estudantes para fora, para buscar conhecimento e trazer para o Brasil. Apesar de eu ter minhas críticas ao programa, infelizmente, ele não teve o sucesso que quem idealizou esperava, porque não teve continuidade e, além do que, os estudantes que voltaram, né? Muitos voltaram e depois foram embora de novo, né? Aproveitar a oportunidade fora. Mas os que voltaram não tiveram vamos dizer assim, um programa de continuidade para prestação não é prestação de contas, mas uma retribuição à sociedade, sabe? Então, a gente foi financiado para fazer esse intercâmbio durante um ano. Na ocasião, a minha bolsa foi para Portugal, mas a CAPES virou para mim e falou, olha, temos muitos estudantes aprovados para Portugal e temos vagas sobrando em outros países. Escolha outro país que você quiser. Se você não falar o idioma, você vai ganhar o curso do idioma. Vou aproveitar. Aí eu falei, bom, o que eu faço? Eu queria muito ir para a Alemanha, mas eu não falava alemão, e eu acho que o alemão de cara é um pouco mais difícil, meu inglês não era tão bom na época, eu tinha o espanhol, porque eu estudei espanhol na escola. E eu falei, quem sabe o francês? Quem sabe eu posso ir para a França? Gente, foi muito engraçado. Quando eu conto essa história, as pessoas não acreditam, né? Eu peguei, na minha indecisão, e também, assim, eu não tinha orientação, né? Então, eu ia conforme eu mesmo buscava o conhecimento. Eu peguei uma borracha, escrevi de um lado assim, França. No outro, eu escrevi assim, Itália. E jogou pra cima. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Fiat voluntas tua. Pá, joguei a borracha e ela caiu. O lado que ela caiu, eu escolhi. França. Sem brincadeira. Eu fui varar na França dessa maneira, né? Aí eu falei, CAPES, eu quero ir pra França. Aí eles me falaram, então, tudo bem, vamos te dar um curso de francês. E foi maravilhoso, né? Então, assim, foi uma experiência intercultural,
né, de muito conhecimento, porque era a minha primeira viagem internacional, eu estava ali com meus 20 aninhos, nunca tinha saído de casa, fui logo para uma viagem assim, para um país desconhecido, sozinha, sem falar francês, eu falava espanhol, mas o meu espanhol deu para desenvolver super bem, porque os franceses também, até que alguns deles falam espanhol, eles não gostam muito do inglês, eles preferem inclusive o espanhol. Verdade? Sim, sim, eu tive muito mais facilidade em falar espanhol com eles e muitos compreendiam e falavam espanhol também. Que bom. Bom, e lá no Ciências Sem Fronteira, eu fiz francês numa escola de idiomas lá, a Université Jean Monnet, e de lá eu fui para a universidade, né? Consegui uma bolsa também para ir para uma universidade de engenharia, né? Que é o CESI, é uma escola específica para engenheiros. E o interessante que eu vivenciei lá é que as universidades lá é assim. Você tem as universidades que você fica em tempo integral. Você tem as universidades que você fica em tempo parcial. E eu tive a sorte de cair numa dessa, que é uma universidade mais voltada para o mercado. Como funciona? A gente tinha aulas durante 15 dias na sala de aula, na universidade. Então, eu ia para o campus. E 15 dias, eles chamam de alternância. Eu ia para o trabalho, eu ia para o estágio. Então, eu consegui um estágio... Que já era em parceria com a faculdade. Já em parceria com a faculdade. É normal isso acontecer. Então, assim, os 3 primeiros anos da engenharia é igual a gente. As aulas teóricas, cálculo, física, química, ciência dos materiais, tudo muito teórico. Já nos 2 últimos anos, é mais voltado para a prática. Então, eu entrei justamente nessa fase, no período de alternância, né? Então, eu fui fazer estágio justamente numa empresa muito grande, que é a GDF Suez, que ela é uma empresa que atua na Europa na parte de gás, fornecimento de gás, mas também ela tem outros braços. E um dos braços é a parte de facilities, né? Então, eu fui para a Cofeli Service, que é uma empresa que trabalha na parte de também fornecimento de gás, mas ela está mais ali como se fosse uma Enel, por exemplo, que é a fornecedora, mas ela tem também... A distribuição. Entende? É mais ou menos isso, só que era na parte de gás, para aquecimento. Então, eu trabalhei no comercial, então eu participava de reuniões com eles, né? Aprendi a fazer propostas comerciais. Foi uma fase muito, muito legal. Você ficou quantos anos na França? Fiquei 1 ano, né? O programa era para 1 ano, até que me ofertaram mais 6 meses, mas eu quis logo voltar para acabar meu curso. E eu imaginava que ao voltar o país estaria numa boa fase ali, que era época de 2013, 2014. Não tô numa fase tão boa, né? Olha... Era melhor ter ficado na França, né? Melhor, gente. Ninguém imaginava o buraco que estava se abrindo, né, no país naquela época. E como eu estava voltando pro país com uma bagagem do exterior, pensei, poxa, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil eu conseguir um estágio numa empresa multinacional. A gente tinha muitos projetos de construção de metrô, ampliação de metrô, de construção de estádio para a Copa, né? Mas sabemos bem o que aconteceu, né, naquela época. Sim. Foi uma crise terrível. Mas, de toda maneira, essa fase da minha vida, do intercâmbio, é uma fase que eu também indico a todo estudante que está na universidade, que é vivenciar essa experiência. É necessário. Isso nos amadurece, isso nos torna um pouco mais também resiliente, porque a gente tem a gente vivencia conflitos. Conflitos culturais, né? Conflitos com a gente mesmo em termos de amadurecimento, né? A gente tem que se policiar muito para a gente poder representar bem o nosso país em outra nação. Então, eu tinha muito essa preocupação, né? Então, essa fase, né? Eu coloco uma outra frase aqui na minha vida, como a ciência não tem pátria. Porque o conhecimento pertence à humanidade. É uma frase de Marie Curie também. Então, o conhecimento que eu adquiri lá, que eu trouxe para cá, aprendi muito na parte de desempenho energético,
aprendi muito na parte mesmo de aproveitamento de recursos naturais, que eu tive uma experiência dessa na universidade, que a gente foi para um castelo, né? Era uma espécie de um sítio verde, tipo um iotim. Vocês conhecem o iotim Brumadinho? Não conheço. Ai, gente, vocês têm que conhecer Iotim. É. Iotim é um parque aberto, né, em que a gente tem obras, esculturas, obras de arte expostas ao meio aberto, e também a gente tem construções, né, edifícios, que são eles mesmos em formato de obra de arte, os edifícios, né? E tem também toda aquela coisa de respeito ao meio ambiente. Então, são construções que respeitam o ambiente que ela foi construída. Eu acabei de lembrar aqui, foi daí que você puxou, porque você fez uma publicação sobre pegada de carbono, não fez? Fiz. Eu lembro que eu vi essa palestra. Justamente. Mas é que assim, todo conhecimento a gente vai virando meio que um quebra-cabeça, né? Então esse conhecimento dessa época, ele foi ser mostrado bem depois, quando eu comecei a estudar um pouco de sustentabilidade, né? Uhum. Mas é muito interessante como os franceses, eles têm essa vontade, né? Esse interesse, de fato, e até apoio do governo, em soluções sustentáveis com base nos próprios recursos naturais. Então, no caso ali, a gente tinha um castelo que estava há muito tempo fechado, que ele ia ser reativado para ser um prédio administrativo ali do sítio. Quando eu falo sítio, é meio que um parque aberto mesmo. Tem esses edifícios e obras de artes abertas ao meio ambiente, expostas em meio ambiente. Aí a gente aprende a analisar, aí entra um pouco de manifestação patológica, porque é um castelo antigo. Uhum. Como é que você vai cuidar desse edifício que está cheio de fissura, e é uma construção antiga, em pedras, em argamassa, em que você tem esquadrias que permitem troca de ar. Então, se você aquece o ambiente interno e a esquadria não está estanque, você está tendo perda de aquecimento, perda de energia. Uhum. Próximo ali tinha um rio. Aí a nossa solução por que não a gente captar a energia do rio? A temperatura mais alta que a gente tem lá embaixo, né, para a gente já pré-aquecer, né, levar essa energia para fazer um pré-aquecimento do boiler, para a gente conseguir aquecer o ambiente interno. Então, assim, são soluções que a gente vai pensando com base no que existe no local, entende? Então, era muito legal. Isso eu aprendi lá com eles. E também tinha um software também de análise de desempenho energético, enfim. Coisas que eu vim ver também aqui no meu mestrado na Poli-USP, né? Que é essa coisa do desempenho energético. Eu tenho, assim... Eu acho que a gente tem uma cultura de querer estar estudando e já querer antecipar e começar a trabalhar e entrar pro mercado porque a gente quer ganhar dinheiro rápido. É isso aí. E eu acho que, não é perder, mas você ter um tempo, às vezes, de 1 ano para ir para outro país e pegar esse tipo de coisa, eu acho que pode ser vantajoso a longo prazo. Com certeza. Às vezes você querer terminar o curso rápido, essas coisas assim aqui... eu acho que é cultural, sabe? Eu acho que na Europa eles têm mais esse conceito, né? De você estudar, demandar um pouco mais de tempo. Porque aqui você tá no colegial, você já tá sendo cobrado qual profissão que você vai querer. Qual profissão que você vai querer. Então é um negócio assim, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa cabeça nossa, assim, Sim. nisso, né? Sim, sim. É a questão do... É que os nossos jovens, eles estão entrando para a universidade pensando o quanto eles vão ganhar, em termos de, eu vou ficar rico, enfim, eu vou ganhar muito dinheiro nessa área, enfim. E tem essa pressa, né? Sim. Então, eu acho que o caminho do aprendizado e do conhecimento, ele demanda tempo. Ele demanda muito tempo para ele ser solidificado. E é justamente na fase da graduação que isso é necessário. É que também há muitos graduandos tardios, né? Que entram na universidade já numa idade um pouco mais avançada, que já são arrimo de família, né? Pode assim dizer. Então, eles não têm tempo mesmo para isso, né? Sim. Mas os jovens têm que aproveitar justamente essa fase. Também é. Né? Justamente essa fase. Boa. E aí, voltou, se formou... Sim. Entre eu me formar...
E o mercado de trabalho tem uma outra história aí, que foi o quê? Volto pro Brasil, aquela crise dos infernos, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu imaginando... Opa, ó o cafezinho. Cafezinho. Eu imaginando que eu ia chegar aqui com o currículo... Pá, vou botar esse currículo aqui, vai quebrar a mesa das empresas. Mas não foi bem esse cenário que eu encontrei. E eu tinha muito uma visão de empreender, sabe? De ser uma engenheira de obras ou depois ter a minha própria construtora. Algo nesse sentido, mas o país estava em crise. Como é que ia ser? Gente, eu estava vendo engenheiro civil da Odebrecht, né? Dessas empresas... Obrigada, Eric. Caindo tudo, né? Gente, que estavam vendendo bombom na rua. Foi Sério, a esposa fazia o bombom e eles iam vender, porque eles foram demitidos na crise do petrolão. Então, o que eu ia fazer? Eu estava perto de me formar com um currículo que, ao meu ver, não era tão ruim, né? Era um diferencial que eu tinha. E aí, o que eu ia fazer na minha vida? Na época, meu namorado, ele disse pra mim, olha, tem um concurso aberto aí da UFMG para a área de construção, né? Que é a área de mestre em edificações e infraestrutura, que pede só experiência e o curso técnico. Por que você não faz? Falei, eu não quero trabalhar em órgão público. Eu trabalhei em órgão público, fiz estágio em órgão público quase a minha vida toda de estágio. E a coisa que eu não quero é trabalhar em órgão público, porque, ao meu ver, a minha visão na época, né? Órgão público é muito engessado, é muito burocrático. Eu tenho toda uma vida pela frente, eu tenho uma mente inovadora e tal. Eu não quero ir para órgão público, não. Ah, mas por que você não tenta? Você não sabe se você vai conseguir emprego quando você se formar. Falei, Aí, bom. Motivação. Não é? Pois é, gente. Então, assim, ele falou, olha, é dentro da construção civil, é dentro da sua área, né? Você vai ter estabilidade, depois você usa esse concurso como um trampolim para outros concursos. Eu falei, tudo bem. Comecei a estudar, mas sem muita vontade. Eu tinha 3 meses para estudar para a prova, né? Uhum. E aí eu fazia faculdade, estava terminando engenharia civil, não tinha terminado. Tava fazendo o Senai também, num curso que eles lançaram lá de jovem engenheiro, e aí estudando pro concurso. Então, assim, começava a jornada, tipo, 5 horas da manhã e até meia-noite, fazendo prova, aquela loucura. De vez em quando eu tomava um Venvança emprestado de um amigo. Gente, não façam isso, eu não recomendo. Não é tá? recomendação. Façam o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Ou o que eu fiz, né? Mas às vezes é necessário, não é? Não? Pronto. E fiz a prova. Gente, saí da prova chorando. Falei, ai meu Deus, eu estudei, me dediquei, fui super mal. É algo que às vezes a gente sofre, é sofrer por antecipação. Sim. A ansiedade, né? Eu acho que ela meio que persegue muitos de nós. Essa coisa do, será que eu vou conseguir? Será que eu fui bem? E se eu não conseguir? Uhum. E o sofrer por antecipação não nos traz benefício nenhum. Hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo isso com muita consciência, porque eu sofria demais por antecipação. E eu saí da prova chorando de tristeza, porque quando eu tava lá, no momento da prova, tinha outros colegas se gabando. Ah, eu tenho experiência nisso, naquilo. Ah, eu estudei isso, estudei aquilo. Eu falei, nossa, gente, os caras são mais velhos, parecem ser mais inteligentes, né? Eu era uma das poucas meninas ali para fazer a prova. Pois bem, aguardamos o resultado. Quando saiu o resultado, passei em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar, então ali já... Antes de eu me formar, eu já estava concursada. Legal. Então, graças a Deus, o Brasil entrou naquela crise e eu não estava desempregada. E eu passei no concurso na UFMG, então. Dentro de uma universidade federal, departamento de engenharia. Então, eu fui para obras, né? Então, essa eu coloco como a terceira fase da minha vida, né? Que é quando, de fato, eu me formo, já tenho um trabalho, uma profissão. E ali eu começo a estar entre engenheiros, arquitetos, a sentir que aquele meu preconceito do órgão público não é tão assim. É possível a gente encontrar profissionais de excelentíssimo nível, com força e vontade de fazer trabalho com qualidade dentro do órgão público, de fazer obras que durem, de fazer o orçamento da obra ser o orçamento mais enxuto e mais... o mais... Como eu colocaria a palavra?
custo-benefício? O melhor custo-benefício que não vai onerar o órgão público e, por consequência, a sociedade. Afinal, a sociedade que fornece os recursos para que a gente construa essas obras, né? Ô, Júlio, só uma pergunta. Eu sempre tive a impressão... Você criava os orçamentos para licitação. Uhum. Porque para mim, licitação, eu, assim, olhando do modo geral, não entendo nesses assuntos, né? Mas eu sempre vejo ao contrário. Eu nunca participei, não é meu foco, meu é privado. Mas eu acho que a licitação sempre vem com os valores tão baixos, parece que cada vez um serviço... É o que eu tenho de impressão, você que tá tirando isso. Você tá falando que é o contrário, mas eu vejo muito isso assim, por exemplo, licitação de prefeitura. Você fala, cara, é um preço que para mim não faria no privado. Sim. E eu não sei se consegue entregar a obra naquele preço, por exemplo, sabe? Uhum. Olha... dentro do orçamento público, a gente sempre a gente considera os valores do SINAP, tá? Que o SINAP, ele é a referência, né, dada pela Caixa Econômica Federal, e os preços, eles são preços atualizados, tá? Então, assim, o custo do metro quadrado de uma alvenaria, do metro cúbico do concreto, da hora do pedreiro, ele é calculado, ele é feito pesquisas pelo IBGE, que é alimentado ali na planilha do SINAP pela Caixa Econômica Federal, e são custos regionais, tá? Então, não é um custo para o Brasil inteiro, ele é regional, começa por aí. Então, você tem preços diferentes a partir de diferentes regiões, o que condiz melhor com a realidade, tá? O outro fator para que um orçamento de obra, ele não fique aquele preço que a gente chama de inexequível, ele precisa ser levantado corretamente e todos os fatores intervenientes da obra têm que estar no orçamento, tá? Porque se não tiver contemplado, depois isso lá na frente gera termo aditivo, tá? Apesar de que a gente tem ali uma certa variabilidade dentro da própria legislação para a gente conseguir fazer termos aditivos. Mas o problema, quando eu vejo, depende muito da modalidade de licitação, tá? É que há empresas também que só vivem prestando serviço para órgão público e para ganhar a obra, eles lançam lá embaixo o preço. E muitas das vezes, preços que eles não são inexequíveis do ponto de vista da legislação, mas a gente que está no mercado, a gente vê que o valor foi tão baixo, como é que eles vão executar essa obra? Tá entendendo? Então, cabe a nós, fiscais, fiscalizar todo o processo para que a obra seja feita com qualidade. Porque se a gente especificou um determinado tipo de impermeabilizante, por exemplo, né? Um determinado tipo de manta e a empresa contratada não compra aquela que a gente especificou ou similar, tem alguma coisa aí que pode cair a qualidade do serviço. Então, a gente tem que estar sempre fiscalizando tudo, entende? Então, é possível, sim, se executar obras de qualidade, tá? Nesse sentido. O que eu vejo de mais problemático é quando os orçamentos não são feitos de acordo com o projeto ou quando falta itens na planilha. Tá? Eu ia comentar isso. Aonde eu vejo que a gente tem esse tipo de problema é que não foi feito todos os projetos que seriam necessários para poder fazer aquela concorrência, entendeu? Porque, assim, eu acho que se você... E aí a gente entra em alguns problemas que eu acho da licitação, que eu acho que poderia ter... Eu acho que tem que ter licitação. É o único jeito de você conseguir gerir tudo isso, né? É fato. Porque é muito difícil, é muita coisa, é muita área, né? Mas eu acho que poderia ter algumas reformas, né? E que vem modificando, tá? Vem melhorando, que nem hoje você pode colocar até referência de material, que antigamente você não podia, sim. Né? Você só podia usar nome técnico. Agora você já pode colocar como referência. Então, eu acho que o problema você tem essa verba, só que você tem tempo pra gastar, senão você vai perder. Pra mim, começa a criar esse tipo de problema. Aí não dá tempo do pessoal ir atrás de um projeto específico, não sei o quê. E isso que gera, eu acho que esses problemas, entendeu? Licita com projeto básico, às vezes aí fica faltando muitos itens dentro da planilha, sabe? Então fica um pouco mais complicado nesse sentido e a gente tem que se virar um pouco, né, dentro do órgão público. Mas a gente tem todo o amparo legislativo para lidar com todo esse tipo de situação. Boa. Bom, dali começou a minha experiência, então, na UFMG com impermeabilização. Foi ali que você foi conhecer o pessoal do IB, então. Foi. Porque, eu entro na UFMG terminando minha graduação, época de TCC. E aí eu pensava, o que eu vou falar no meu TCC? O que eu vou estudar no TCC?
E aí eu ia às obras, né? De vez em quando eu dava uma passadinha nas obras. E uma das obras que eu fui era a construção que estava acontecendo lá na Pampulha da moradia estudantil, que estava justamente na fase da impermeabilização. O interessante, né, é que a UFMG é um estudo muito... o departamento de engenharia deles é muito, muito bem estruturado, né? Então, eles têm setores de projetos, setor de obra e setor de orçamento. E manutenção, tudo bem distribuído. E o setor de projetos faz os projetos de impermeabilização. Com detalhes. Eles não contratam, eles fazem. Legal. Então, a própria instituição já tem um caderno de detalhamento de projeto, sabe? É uma coisa incrível. Então, foi ali que eu fui conhecer o que é um projeto, o que é um detalhe de impermeabilização e por que você tem que impermeabilizar. Tem um senhor lá, o seu João Dimas. O seu João Dimas é aquele estilo como fosse o mestre de obras, né? Apesar dele ser um técnico, ele é um técnico de muito conhecimento em impermeabilização e química da impermeabilização. Ele sabe de cor o nome químico de cada um dos materiais da impermeabilização, desde os primórdios ali. Legal. Desde a época lá do Zeno Piron, quando o Zeno Piron escreveu o livro dele, né? Quando você tinha ali aquele asfalto oxidado com fibra, aquela coisa lá bem antiga que se fazia sistema Hypalon, essas coisas assim. Então ele sabe falar tudo de cor salteado. E com ele eu aprendi, certo dia, na obra, que ele falou assim, olha, Julie, lá na UFMG eles me chamam de Julie. Olha, Julie, a impermeabilização, ela está diretamente relacionada à durabilidade das construções. Aí eu falei, por quê? Por que está diretamente relacionada à durabilidade? O que tem a ver impermeabilização? Na faculdade eu tive uma aula de impermeabilização. Se ela fosse tão importante assim, não é? E daí, ele foi me mostrando os projetos mesmos, o pessoal executando com muito cuidado, pensando inclusive na questão do conforto térmico, porque aquilo era uma residência estudantil, não ia ter ar-condicionado. Mas eles pensaram no isolamento térmico da impermeabilização para isolar também termicamente a residência, para reduzir a temperatura interna, né? Conforto para o usuário. E eu levei isso para a sala de aula. Professora, eu quero estudar impermeabilização, pode ser? Ah, pode. Então vamos trabalhar isso no TCC. E foi sensacional, porque eu peguei justamente a UFMG como um estudo de caso para mostrar, né, quais são os tipos de impermeabilizantes, o que eu tenho num projeto. Foi meio que o meu primeiro contato nesse universo foi quando eu comecei a contactar o IB, descobri o IB aí. Eu mandava e-mail lá pro Wilson, né? Olha, podem me passar a referência desse artigo? Podem me passar que data foi publicado? E nisso eu falei que eu estava escrevendo um TCC. Me passaram essa informação pro Zé Miguel. E o Zé Miguel me contactou e falou, olha, estou indo em Belo Horizonte dia tal aí para um seminário. Gostaria de conhecer essa obra que vocês estão trabalhando aí na UFMG. E o Zé Miguel foi lá. Ele ficou, assim, impressionado com todo o detalhamento, tudo que era muito bem pensado, gente. Compatibilidade de impermeabilização com painel solar, detalhamento com painel solar, detalhamento com o sistema de combate a incêndio, detalhamento com a questão de conforto térmico, né? Então tinha todo o detalhe ali. Caimento da água era uma laje muito grande, então você tinha que ter caimento certinho para a água, para não ter empoçamento. Um negócio magnífico. E sistemas diferentes para cada lugar, tá? Então, até os rufos, tá? Até rufo. Eu falo rufo de platibanda. Sim. Até os rufos que eram de concreto eram impermeabilizados. Tudo muito bem detalhado. E o Zé Miguel ficou impressionado. Olha, você não quer apresentar num seminário que vai ter aqui em Belo Horizonte? Eu falei, claro. Foi um prazer. E aí eu apresentei o meu TCC nesse seminário, que foi foi a minha primeira apresentação dentro do IB. Foi. Legal. Foi sensacional. Daí eu não parei mais, porque eu fui muito bem recebida. É algo que eu acho formidável no IB, é essa recepção ao estudante. Pra vocês terem ideia, o IB não cobra anuidade de estudante. Gente, quais institutos vocês conhecem hoje que não cobra anuidade de estudante? Todos cobram, não é? Sim. Todos que eu conheço cobram. O Ibracon cobra. Mas cobram. O IB não cobra. Então aí, estudantes, não sei onde é que tá a câmera. Estudantes,
Olha, prestem atenção, entrem pro IB, venham conhecer, porque o meu universo dentro da área da impermeabilização começou na abertura do IB, mas não é só impermeabilização, não é só sobre impermeabilização, é sobre network, é sobre ampliar o seu conhecimento dentro da própria construção civil, é interface com outras áreas da construção civil, como o concreto. Então, assim, o Instituto, ele tá aberto para receber esses estudantes, né? Então, venham, nos contacte, entra lá no site, como é que fala? Se inscrevam, não é? Sim. Submetam ali seu pedido de filiação como estudante, que não pagam nada, só ganham, ao contrário, só vão ganhar, tá? Então, eu super indico para os estudantes ou para quem está se formando. Pronto, então aí eu acho que essa é o fim, eu colocaria de uma outra fase, porque fim e início. É o meu início da minha... Colocaria paixão pela impermeabilização. É onde começou a trajetória atual, vamos por assim. É onde começou a minha trajetória atual, que eu colocaria como uma fase 4 da minha vida, né? Que mudou muito daí pra cá, porque eu encerro a minha graduação, venho pra São Paulo, e vindo pra São Paulo, eu começo a trabalhar aqui na Unifesp, tá? Vocês me perguntaram onde eu trabalho atualmente. Então, da UFMG, eu fui transferida para Unifesp. Eu solicitei transferência. Então, eu continuo trabalhando em órgão público. Foi para alguma coisa específica, não? Lá hoje eu trabalhei tanto na parte de obras e manutenção, e agora eu estou na ProPlan, que é a Pró-Reitoria de Planejamento. Então, lá hoje eu trabalho também com orçamento, com obra e manutenção, um pouco de cada coisa, mas é na reitoria da universidade. Legal. Cada camp tem o seu departamento técnico e eu estou na reitoria, que é como se fosse... a reitoria centraliza, né? Onde fica a pró-reitora, que é a nossa chefe, né? Nossa chefe direta. Bom... vim para São Paulo em 2017, foi que começou a minha vida. Caí na boca do leão aqui nesse lugar. Imagina uma mineira, gente, caindo em São Paulo. E aí? Situação, meu Deus do céu. Ai, gente, que vontade de ir embora. Você já achou que você tava... Tô acostumada com cidade grande. Moro em BH. Não vai ser tão diferente. Morei fora do Brasil, né? Então, eu já tô com muita experiência. Mas, gente, São Paulo não se iguala a nada nesse... Não existe, não né? tem. Não tem. O que existe em São Paulo em termos de oportunidade, ao mesmo tempo dureza e estresse, eu não sei se existe em outros cantos. Talvez exista, né? Nessas cidades grandes aí, Nova York, enfim, onde tudo gira o polo econômico, né? E São Paulo, gente, me trouxe muito crescimento. Por quê? A partir daí, eu comecei a participar mais ativamente do IB, participar das reuniões. Na época era tudo presencial, né? Que é pandemia, antes da pandemia. Eu participava ativamente das reuniões. Eu comecei a ir para a obra com o pessoal que eu comecei a conhecer. Então, além de estar na Unifesp, trabalhando lá, eu tinha o meu pezinho cá com a turma do IB, né? Então, era muito, muito legal. E aí, ainda em Belo Horizonte, eu já vislumbrava um mestrado na Poli-USP em inovação na construção civil. Então, chegando em São Paulo, logo me candidatei ao mestrado, passei. Fui trabalhar com inovação na construção civil com a professora Renata Monte. Falei, olha, professora, topa estudar impermeabilização? E ela é do concreto, né? Porque não tinha nada de projetos ali voltado para isso. A professora Renata Monte é do concreto, né? E eu chego lá falando, professora, vamos estudar impermeabilização aí? Vamos estudar. Aí ela, olha, eu te dou todo o apoio aqui dentro, né? Mas você tem muito apoio do pessoal da impermeabilização no IB. Vamos tocar aí esse negócio, então. E aí começou a minha trajetória com a professora na Poli. E ali, eu comecei a trabalhar, já comecei a ter a minha formação como pesquisadora, trabalhar com pesquisa, né? Com desenvolvimento ali de uma nova, com desenvolvimento de um novo ensaio para investigação, para desempenho de impermeabilização, que é o ensaio do crack breeding. Na época, não se falava em crack breeding no Brasil muito, assim. E a necessidade de um ensaio de desempenho para impermeabilização, ele veio justamente como? Das reuniões de norma, trocando um pouco de ideia com o pessoal na prática, quais são os maiores problemas que a gente encontra. Então, assim, a fissuração na impermeabilização, ela é muito recorrente nos sistemas aderidos, né? Sim.
E aí o professor Firmino, vocês conhecem o professor Firmino, né? Uhum. Ele é um dos meus, eu coloco também, mentores profissionais, né? E acadêmicos. Mineiro também, né? Mineiro também. Nossa, ele é formidável. Ele é projetista também, né? Projetista. É. De ímpar. Ele é um dos maiores projetistas aí do Brasil, né? Muito antigo lá. Ele é referência em Minas, Belo Horizonte. E eu fui conhecer mais o professor Firmino estando em São Paulo e no IB do que em Minas, né? Em Belo Horizonte. E nas reuniões, ele falava pra mim, né, que a gente tinha muito esse problema com aderidos, com fissuras. E aí eu fui pesquisar que tínhamos normas internacionais para avaliar a fissuração. Uhum. Falei, por que no Brasil a gente não tem nada? Não é? Como é que se mede isso? Eu propus esse desafio para a professora Renata. Falei, olha, então a gente estudar essa questão da fissuração, porque tem tudo que ver com concreto, que tem que ver com a questão do limite de fissuração e a transferência desse esforço para a membrana. E aí nós tivemos apoio também de vários fabricantes, né, no fornecimento de materiais. Foi uma fase muito interessante, que aí eu estudei cimentícios, acrílicos, PU e mantas. Uhum. Aí criamos uma metodologia com base numa inspiração que a gente teve num ensaio de simulação de fissuras do IPT. Uhum. E desenvolvemos a nossa metodologia. Perfeito. Tá? Então, a partir daí, também, né, outros colegas dentro do nosso segmento começaram a estudar o crack bridging. Uhum. Aí veio o Francisco, veio um pessoal da Sangoban, veio o Josué também lá da Masterpol estudando o crack bridging. E aí começamos a consolidar esse conhecimento na nossa área, a ponto de que hoje a gente tem um GT de crack Divisão, bridging né? dentro do IB, né? Uhum. Então, assim, eu gosto de trabalhar com aquilo que eu vejo que vai ter uma utilidade. Perfeito. Eu não aceito um trabalho que vai ficar preso dentro de um papel, num PDF, ou preso dentro de uma biblioteca ali. Tem que ser aplicado. Tem. É inaceitável que uma proposta de trabalho, de pesquisa, fique dentro de um pendrive, dentro de um computador, hoje, né? Antes a gente imprimia e botava na biblioteca, né? Encadernadinho. E você ensaiou todos os materiais? Não, sim. Assim, pensando em manta, membrana acrílica, Sim. poliuretano. Na verdade... E qual que se desempenhou melhor? O que acontece aí? A gente começou a entender o comportamento de cada um dos sistemas. Uhum. Primeira coisa, a metodologia. Nós desenvolvemos uma metodologia, né, que basicamente ela era assim. A gente tem aqui um corpo de prova de placa de concreto dessa da norma, sabe? Da norma de aderência padronizada. Usamos esse corpo de prova aí porque ele é padronizado. Fizemos aqui um entalhe para a gente induzir a fissura, um entalhe aqui e um entalhe aqui, Legal. né? A gente colocou numa máquina universal de ensaio para fazer compressão. Então, a gente tem aqui Ele é bem apoiado? Não, ele era apoiado em um ponto. Então, aqui, o entalhe é aqui, o entalhe é aqui. E a gente colocou aqui um insert, Ai, como é que chama isso, gente? A ideia era romper, né? Sim, a ideia dele é romper. A gente colocou aqui um apoio metálico nessa região e um apoio metálico nessa região. Então, ele ficou apoiado dessa maneira. A prensa, né, a máquina universal de ensaio na compressão, ela vinha, fazia a compressão. Então, o nosso ensaio, a proposta do nosso ensaio era tracionar a membrana que está aplicada aqui na tração indireta. Entendi. Então, na hora que você comprime, por Poisson, essa membrana que está aqui, ela vai para a lateral, não é? Ela vai ser tracionada de forma indireta. Então, o nosso ensaio propunha isso, né? Uma tração indireta na membrana. E como é que a gente avaliava o quanto essa membrana fissurou ou ela... Resistiu aí. Ou ela, vamos dizer assim, ela expandiu, não, ela... Se deformou, né? Qual foi a deformação? Na face do concreto, que é a face oposta, a gente colocou um LVDT. O LVDT a gente consegue monitorar a fissura no concreto. Registra lá na máquina. É tipo um acelerômetro. Isso. E na frente, como é que a gente faz? Se a gente coloca aqui um LVDT, a gente está, entre aspas, danificando a membrana e induzindo tensão na membrana, porque você vai colar na membrana o LVDT. E aí a gente utilizou uma técnica chamada de IC, que é o Digital Image Correlation, análise por correlação de imagem digital. Essa técnica,
ela usa como se fosse um extensômetro virtual, é um extensômetro óptico. A face impermeabilizada aqui, a gente fez um padrãozinho de pontos, é como se fosse um carimbo. Carimba e fica um monte de pontinhos. Coloca lá. Na hora que isso está comprimindo e por poação isso começa a se distanciar aqui, né? Se deslocar, a gente está filmando o ensaio. A câmera filma. Então, enquanto está filmando, a gente está tendo deslocamento dos pontos, certo? A gente pega essa imagem, processa num software de análise por correlação de imagem digital, e lá a gente consegue colocar os LVDTs em várias regiões aqui. Ó. Então, são extensômetros virtuais. Então, eu consigo monitorar várias regiões da membrana. E aí, esse LVDT virtual, ele vai me dar exatamente os deslocamentos dos pontos. E eu consigo ver, vamos dizer assim, seria em tempo real, né? Digamos assim, pela imagem, a fissura acontecendo. Por quê? O deslocamento de pontos aqui, ele vai me criar uma legenda que é um gradiente de distanciamento. Sim, tá? Por onde ele começa e qual é o afastamento Justamente. que ele vai tendo. Então, eu tenho uma escala de cores. E aí, o legal é que as imagens que a gente tem é justamente isso. É muito bonito de ver. Você tem aqui a membrana, e aí você começa a ver que a fissura foi induzida aqui e aqui. Então, ela começa a vir no concreto, mas ainda não está na membrana. Mas você está vendo essa região aqui ficando laranja lá no software. Depois ela começa a ficar vermelha. Você vai vendo as tensões. Você vai vendo as tensões acontecendo, entende? É muito legal. Então, a gente comparou o extensômetro óptico com o extensômetro real. Pra gente ver a diferença entre um e outro é a diferença que você tem entre o que abriu no concreto e o quanto leva de tempo e o quanto abre na membrana. Então, é justamente isso. Então, a gente fez um estudo da propagação de fissuras com essa metodologia. Então, a primeira coisa foi, será que com diferentes materiais, um cimentício, um elastomérico e um estruturado como a manta, a gente consegue avaliar com essa mesma metodologia? A gente concluiu que sim. Por quê? Quando a gente avaliou o cimentício, é argamassa polimérica, né? Sim. Então, a gente sabe que todo de polímeros é muito baixo, é um material rígido. E aí a gente consegue ver a abertura de fissura acontecendo praticamente simultânea. A diferença entre propagação é muito pequena. Acontecia de forma simultânea. Já para o acrílico, demorava um pouco mais. Então, o acrílico ele fazia um pouco de ponte. Depois rompia. Tá? Já a manta... O que acontecia com a manta? Gente, a manta era incrível, porque ela simplesmente... O concreto abria todo, né? Todo, rompia inteiro, e a manta estava lá. Aí a gente tem o fenômeno do descolamento. Ponte. Justamente na região da fissura. Então, ela vai se descolar na região da fissura e vai fazer o bridging. E vai se alongar ali. Tá entendendo? Então, a gente conseguiu diferenciar por meio dessa metodologia. E aí começou os estudos de estruturante na membrana, porque daí você vai tendo diferentes situações ali com materiais. Você pode fazer com estruturante, sem estruturante, com fibra, sem fibra. É uma pena que não deu tempo de estudar todos, né? Mas é um mestrado. Sim, né? sim. Então, foram ali... E o melhor desempenho, então, teria sido a manta. Pode-se dizer que sim, né? Obviamente, porque a gente não teve nenhum tipo de fissuração. O que a gente teve foi simplesmente um deslocamento só, né? Ela se desloca ali, né? Ela solta do substrato mesmo. Solta do substrato e ela dá uma alongadinha, certo? É isso que a gente vê. Nesse ensaio, você determina a tensão que você está empregando ali no corpo de prova, no concreto. Sim, a gente tem uma tensão sendo aplicada. E aí você consegue fazer uma correlação com projetos de estrutura. Então, você consegue fazer alguma correlação assim, essa laje vai ter uma tensão X determinada. Olha, isso aí é um pouco mais complexo, tá? Por quê? Para a gente conseguir fazer essa correlação, eu preciso ter exatamente a área de atuação da carga. Porque tensão não é força sobre área. Então, se eu estou colocando uma tensão nessa região, uma carga nessa região, ela está se propagando nessa área inteira aqui. Sim. Tá? Então, eu não posso considerar exatamente, eu não posso atrelar de forma direta que essa tensão aqui que está atuando no concreto, nessa região, ela é válida para toda a região. Tá entendendo? Então, a gente não considera, por exemplo, um gráfico tensão por deformação para o
pro crack bridge nessa situação. Tá. A gente faz um gráfico de deslocamento no LVDT do concreto pelo deslocamento da membrana, Tá. tá? Entendi. Ou também a gente pode fazer um deslocamento por tempo Uhum. também. Entendi. Entendeu? Legal. Ô, Júlia, e, bom, acho que chegamos no que você tá hoje, né? Justamente. Bom, daí eu coloquei aqui, né? Eu entrei na fase minha de pesquisa ali, no mestrado, né? E aí eu trago a frase de Carl Sagan, que é: a ciência é um modo de pensar o mundo mais do que um corpo de conhecimento. É quando a gente começa a aplicar metodologias, tá? Então, não é simplesmente uma bagagem de conhecimento. Isso não define um pesquisador, mas define métodos que ele constrói para se obter conhecimento, para se obter novas conclusões. Então, nesse meu mestrado, foi justamente isso. Eu trago um conhecimento que eu coleto no mercado de problemas que acontecem na membrana e criamos uma metodologia nova para a gente criar, para a gente fazer um ensaio, análise de desempenho, tá entendendo? Então, eu acho que essa fase ali da minha vida começa a ter métodos, de fato. Aí entra dentro da área da pesquisa. Bom, assim que eu termino o meu mestrado, eu engato logo um doutorado, apesar de que levou um tempinho ali, que foi a pandemia, né? Dentro da Poli mesmo? Não, então, aí foi outra história, né? A minha continuidade seria dentro da Poli. Contudo, eu conheci o Mackenzie, na época, por meio de um colega no LinkedIn. Veja, o LinkedIn, gente, é uma ferramenta que ela, de fato, nos ajuda na nossa vida profissional e acadêmica, tá? Sim. Então, eu conheci ali um colega que eu imaginava que ele fosse canadense ou americano, porque o LinkedIn dele era todo em inglês, ele estudava na ETS, que é uma universidade lá do Canadá. Então, ele falou: olha, eu sou do Mackenzie. Eu falei: ah, é? Como é que é o doutorado no Mackenzie? Ele: olha, eu trabalho com nanotecnologia e tem lá também a parte de compósitos e tal. Eu falei: será que eu consigo trabalhar nessa área voltada para a construção civil? Foi quando ele me indicou lá o professor Ricardo Andrade, que é com quem eu tenho trabalhado hoje, e fiz o processo seletivo. Então, daquela época, eu tinha mais ou menos 15 dias para estudar o processo seletivo, prova escrita, 6 questões escritas, ciências materiais, nanotecnologia, questões de inglês. Coisa que estava no seu dia a dia. Sim, de certa maneira, né? Porque ciências dos materiais sim, mas nanotecnologia Já totalmente foge. novo, né, pra mim. Mas devorei os livros, né, gente? Peguei e fui devorando o livro. Ao fim e ao cabo, passei em primeiro lugar. Legal. E aí eu já até começo aqui a fazer um convite, né, para aqueles que tiverem interesse em mestrado, em doutorado, no McGrath, no Mackenzie. Pro doutorado, eles dão bolsa os 3 primeiros colocados, porque lá é pago, instituição privada, né? Sim. Eles dão bolsas pros 3 primeiros colocados. Eu fiquei primeiro colocado, ganhei a bolsa. Falei: eita! Vou ter que mudar. Hoje ele tá começando a ficar, mas ficou meio mal acostumado, né? Porque toda vez tava passando em primeiro, né? Passou em primeiro e falou: meu. Pois é. Mas aí Essa foi sem ansiedade. Não, essa foi sem ansiedade nenhuma, gente. Essa eu fui tentar como quem não quer nada. Porque a minha intenção era continuar na Poli. Tava Poli. Tá entendendo? Era com a minha orientadora da Poli, continuar ali, já era minha casa. Falei: vou ver o que dá isso aí. E no dia que eu fui conhecer a estrutura do McGrath de pesquisa, eu fiquei fascinada, porque é um centro de pesquisa de ponta dentro da área de materiais e nanotecnologia, né? Legal. Falei: nossa, que universo é esse aqui? Muito distante de tudo da construção civil, porque na civil a gente está acostumado com macro, né? Veja os laboratórios de civil, tudo grande, tudo é máquina de ensaio de compressão, Bruta, de né? tração, né? Aquelas máquinas na parte de ciência do solo, é tudo bruto, manual, né? CBR, aquelas coisas assim, ensaio de abrasão, né? Falei: nossa, que universo diferente, é tudo muito limpinho, tudo muito... até mesmo Escala menor. Tudo sabe? pequenininho. Tudo trabalhado em escala pequena, os corpos de prova, que você fala: que tamanho será esse corpo de prova, gente? Esse corpo de prova é menor do que a ponta da minha unha, sabe? Então, foi formidável, sabe? Foi Legal. abrir-me para um
pro universo invisível. E viu, você comentou, não é Mackenzie, é um instituto dentro do Mackenzie, Dentro do isso? Mackenzie, Porque, assim, pra mim também era desconhecido, né? Não sei Não, você, assim. Porque quando você vai pensar nessa parte de mestrado, doutorado, a gente vai pensar nas nossas grandes universidades, Sim, né? sim. Então você vai pensar numa estadual, uma federal, alguma coisa do tipo. E é legal conhecer que Sim. um instituto particular, Sim. né? É privado, É. eles têm esse foco também, né? Bom. Cada nosso tempo aí, vamos tocando. Sim, justamente. Pois bem, então ali, agora no doutorado, né, eu já me considero uma pesquisadora, Uhum. né? Então, em breve, tenho meu título, mas não por causa do título, Uhum. mas sim porque ao longo da formação, a gente vai aprendendo a obter conhecimento, a buscar por si mesmo, análise crítica, que é totalmente necessária para um pesquisador. A gente precisa analisar criticamente, desde o artigo que a gente leu, que vem de outros pesquisadores anteriores, a forma como se tem sido feito as coisas hoje em dia. Então, vem tudo isso, toda essa análise. Então, assim, o meu projeto de pesquisa hoje, o meu desafio que eu levei para o professor Ricardo, ele é um desafio real, tá? Então, eu peguei um problema que vem do meu mestrado, né? Então, no mestrado, eu peguei a análise do crack breeding, né? Beleza. Mas o breeding vai acontecer. Quer dizer, desculpa, o crack vai acontecer. Uhum. O concreto é rígido, Uhum. né? Então, ele vai acontecer de toda maneira, a fissura vai tentar passar. E aí, gente, eu falei, por que tantos materiais, por que tanta obra vazando em pouco tempo? E um dos materiais com mais problema que eu tinha visto, e também com base aí no que os projetistas, né, nos trazem. Eu sempre trabalho muito com conhecimento do que os outros trazem para mim, né, os mais experientes, porque eu acho que é assim. Mas sábio é aquele que aprende com o erro alheio, né? Do que aquele que aprende com os seus erros, os próprios né? erros. Então, Sim. experiências dos projetistas que eles trazem. Olha, eu trabalhei com esse material e não foi bem sucedido nesse tipo de situação. Mas aí é o quê? É a estrutura? É o material? É o projeto? Uhum. Bom, não importa. Eu vou tentar trazer uma solução para um desses fatores. Eu não sou projetista, Uhum. então cabe ao projetista pensar na parte dele, né? Perfeito. Eu não sou calculista, então deixa o calculista do concreto na área dele. Uhum. Então eu vou pensar no material. Uhum. O que eu posso trazer de melhoria para o material? E um dos materiais que estava muito em alta nessa época, e ainda está, né? O poliuretano, Sim. que é uma membrana que a gente sabe que é uma membrana aderida, de alta resistência química, é versátil. Contudo, a gente sabe, já na literatura e também pela prática, que ela tem uma baixa resistência aos raios UV. Uhum. Não é isso? Então, tanto os poliuretanos aromáticos, eles têm aquele envelhecimento de cor, apesar de não perder propriedade, Uhum. mas com o tempo ele se degrada mesmo. É a ação do sol, da chuva, efeito de dilatação, retração do concreto, né? Então, como é que a gente faz para deixar esses PUs com uma vida útil um pouco mais longa? Até porque também há o fator de... são N aí, né, gente? Os produtos no mercado que não usam polímeros de qualidade, né? Espessuras baixas, consumos baixos, má aplicação e também a questão do substrato não estar bem preparado. Então, assim, a gente tem que pensar em materiais que sejam a prova de... a prova de erros, tá entendendo? Mitigar erros. Mitigar erros. Enfim, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu acho que não é muito senso. Pode fazer. Não acho que é muito... É que tem um amigo nosso, o André Fornazaro, que ele fala, olha, a gente tem que projetar a prova de burro, tá entendendo? Tem que ser a prova disso. André Fornazaro, que você fala é o do teste, né? Faz os testes. Tem que ser a prova das burrices, sabe? De que às vezes as pessoas erram por burrice mesmo, entende? Sim. Porque... Não, eu falo que a emulsão asfáltica, ela voltou, né? O banho de asfalto voltou pro sistema de manta asfáltica por causa disso. Porque você não sabe quem tá aplicando. Pois é, tá entendendo? Sim. Então, assim, é muito complicado. E aí, vendo esses problemas de fissuração, levei pro professor. O professor Ricardo Andrade, ele trabalha com nanocompósitos poliméricos. Então, assim, ele trabalha com PU, TPU, com outros tipos de polímeros, e
e outros tipos de nanoestruturas, né? Uhum. E aí o PU, o termofixo, foi meio trazendo um desafio para ele, porque o termofixo, dentre os poliuretanos, ele é muito complicado, gente. O universo do PU é desafiador demais. Porque você pode ter um poliuretano que é aplicado desde uma bola de boliche até um travesseiro macio. Uhum. Tudo é PU. Uhum. Ah, uma membrana elastomérica, tudo é PU. Tudo vai depender do isocianato utilizado, do poliol utilizado, entende? Do cálculo estequiométrico. Então é um universo muito complexo. Aí eu achei, professor, então, vamos trabalhar com isso. Só que a minha mente era assim, vamos pegar um material do mercado e vamos incorporar aí uma nanoestrutura, Aí eu falei, olha, mas se a gente trabalha com um PU pronto, a gente não sabe o que tem dentro. Gente, o que tem de aditivo dentro dos PUs E agora a gente já tem PU monocomponente, PU híbrido. É tudo. Sim. São cadeias variadas. Justamente. Então, assim, se a gente quer trabalhar com pesquisa, a gente precisa partir de uma formulação conhecida para a gente ver o quão as modificações feitas pela nanoestrutura, pela nanopartícula, vai mudar, vai contribuir. E aí ficou o desafio. E agora, meu Deus do céu? Eu não sou química. Eu não sei formular poliuretano, gente. Um dia a química se esbarrou comigo e eu dei as costas pra ela, entendeu? Eu não quis ser amiguinha dela. E agora ela vem... Eu preciso dela e ela não quer bater de frente. Entendendo? Como é que eu vou fazer? Foi quando eu comecei a correr atrás de fabricante. Liga para um, liga para outro. Olha, eu preciso muito de uma resina, mas uma resina que seja mais pura, sem muito aditivo. Gente, como é que eu vou conseguir um negócio desse? Foi muito difícil. Aí, um colega nosso da área, ele teve aqui, o Scrish. O Guilherme. Ele teve aqui no podcast, né? Eu tava com ele já na norma de PU, tá? Então, ele coordena a norma de PU e eu sou secretária da norma de PU. Falei, Guilherme, olha, eu tô precisando muito de uma ajuda com a parte de PU. O que você me indica? Olha, busca a Purcom, que a Purcom é uma casa de sistemas. Eu conheço o pessoal lá, eles são muito gentis. Quem sabe eles não podem te ajudar? Tá aqui o contato do Gerson, que é o sócio-diretor lá. Liguei pro seu Gerson. Seu Gerson, meu nome é Julie. Trabalho aqui no Mackenzie, com pesquisa, e eu tô com um desafio aqui de formular um poliuretano, e eu não sei muito por onde começar. Eu quero adicionar aí grafeno, derivados. Vem aqui na fábrica, conhece a fábrica, e você já vai levando o que você precisar. Aí eu falei, uau! Era o que eu tava precisando. Nossa, que incrível, sabe? Então, assim... Gente, a partir daí o meu projeto, antes estava um pesadelo. Foi um perrengue aí, tá? Porque eu tinha pesadelo à noite, eu não sabia como tocar esse projeto. E aí eu tive a abertura da Purcom Química, que hoje está com a gente no nosso projeto como uma parceira. Legal. E o seu Gerson Parreira, né, que é o sócio-diretor e pesquisador, ele é o pesquisador do P&D. Ele é o responsável pelo P&D, ele é o meu orientador na parte de formulação. Pô, que legal. Então eles abriram as portas, confiaram também em mim para entrar dentro do laboratório de P&D deles. Eles abriram o laboratório, me deram um jalequinho, me deram EPI e começaram. Ele pega uma folha assim, olha, o que é o poliuretano, o isocianato, faz a ligação com o poliol, não sei o quê, quais são os tipos de iso, como é que faz o cálculo estequiométrico? Eu, engenheira civil, fazer cálculo estequiométrico, né? E aí, gente, ele foi me deixando aprender, assim, ele só me jogava assim, ó, usa esse, faz o cálculo, você tem que ensaiar assim, 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 para obter esses dados. E lá ia eu fazendo as formulações. Gente, era só bolha. Só dava bolha nos meus PUs. Nossa, quanta formulação eu fiz só com bolha. Só bolha. Mas todos que a gente compra, às vezes aplica, também dá muita bolha. Pois é, né? Não é de laboratório. Não vamos tocar nos nomes aqui, pelo amor de Deus. Pois é, gente. Então, eu aprendi ali a formular PU. Então, assim, claro, eu sou uma iniciante ainda, mas eu sei pelo menos construir um PU para impermeabilização, né? Legal, legal. Ô, Júlio, só assim, eu não sei se você poderia dar esse parâmetro, mas o que você acha desses PU que o pessoal vende pra gente aplicar os monocomponentes para ser aplicado? Você acha que tem mesma resistência desses bicomponentes? Você acha que ele já virou um acrílico por ser monocomponente e não é bem um PU? Então, o monocomponente, o isocianato usado dentro dele, eu não conheço exatamente a formulação, né? Mas já é um isocianato pré-reagido. O processo de cura dele vai terminar em loco, in situ. Claro, o outro bicomponente também. Contudo, eu não sei dizer se esses monocomponentes são base água.
Eles são base água? Acho que são base acrílico, né? Que fica... Então eles são... Devem ser isocianatos de base... não, desculpa, polióis de base acrílico, alguma coisa nesse sentido, que terminam ali as suas reações in situ. Contudo, se ele é base água, ele tem um teor de volátil muito alto. E o teor de sólidos mais baixo. Eu acho que o grande problema dos monocomponentes é esse. Espessura final. Então, é isso. A espessura final dele é muito abaixo do que deveria, geralmente, né? Do que deveria ficar. Então, você tem ali uma película. Você tem que ficar aumentando o consumo, membrana, né? Pra poder aumentar essa película. Consumo líquido. Né? Você tem que ter um consumo mais alto, um substrato muito bem preparado e situações de uso que não... Eu diria assim, situações de uso não industrial. Que você não vai ter uma demanda por solicitação mecânica tão alta. Porque já na literatura a gente tem isso também, que os water-based polyurethane, né, os WPUs, eles não têm tanta resistência assim a ataques químicos e mecânicos. Tá? Então, essa é uma desvantagem dos PUs base água. O poliuretano que a gente está desenvolvendo é um poliuretano bicomponente 100% teor de sólidos. É um PU de altíssimo nível. 100% eu falo que de sólidos? 100% teor de sólidos, tá? Se você aplicar 1 quilo, é 1 milímetro. Legal. Tá? A relação é 1:1, tá? Então, qual que é a ideia? Nanoestruturar o poliuretano. Sabe que os poliuretanos, eles podem ser estruturados com tela de poliéster, com fibra, né? E por aí vai. E se a gente nanoestruturar esse poliuretano? Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Que você não vai precisar de um estruturante macro? Ele já vem estruturado. Já vem estruturado. A cadeia dele já vai estar estruturado. Tá entendendo? Então, essa é a nossa proposta, né? É um projeto inovador. A gente apresentou no último congresso de impermeabilização. Fomos premiados nesse congresso com essa inovação, que também é sustentável, tá? A ideia... assim, a gente tem no país um recurso vegetal abundante, que é o óleo de mamona. Já ouviram falar, né? Sim. Quem aqui nunca brincou de óleo de mamona, né? Gente, na infância, né? Era perigoso, né? Era perigoso. Saía com uns vergão da brincadeira. Quem não brincou de guerrinha de mamona não teve infância, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é coisa mais do interior, viu? Não, em Minas tem mamona em tudo que é canto, gente. Não, aqui também tinha. Aqui tinha, a gente brincava de no mamona. interior de São Paulo, né? É. Então, e quando criança, olha que curioso, como é a vida, né? É uma coisa muito legal quando você vai juntando as peças do quebra-cabeça da vida, é como se... ou também como se tivesse uma trama sendo tecida para um tapete, né? Que é tecido por um grande tecelão. Quando criança, eu brincava de mamona, eu pegava, achava legal ela estourar, plaf, né? Ela estoura quando tá sequinha. Na hora que você aperta ela, ela sai um óleo. E eu brincava de usar aquele óleo pra sarar machucado. Então a gente se machuca quando criança, eu ficava passando um óleo da mamona pra sarar machucado, tá entendendo? Era muito curioso. E o óleo da mamona é usado também na indústria farmacêutica, na indústria dos cosméticos. Então a gente tem cosméticos, óleo de rícino, né? Hidratantes capilares. Gente, o óleo da mamona tá em praticamente N indústrias, né? E eu brincava com isso quando criança e hoje é o meu trabalho. Eu trabalho justamente com o óleo da mamona. E o óleo da mamona é incrível, porque aqui no Brasil nós somos o terceiro maior produtor a nível mundial, tá? O primeiro é a Índia, o segundo é o Moçambique e o terceiro é o Brasil. Você sabia? Não. Tinha ideia. A gente é a terceiro maior. E como é que é a mamona? Eu adoro história, né? E a mamona, ela veio parar no Brasil. Tudo tem que ver com a história do Brasil Império, né? Quando o Brasil começou ali a ter suas explorações iniciais, cultivo, exploração, na verdade, de minério em Minas e a exploração do ouro. Então, lá os nossos amiguinhos portugueses, né, trazendo ali o pessoal, os escravos, para fazer trabalhos nas minerações. O que eles utilizavam como luz, né, dentro das minas? Eram tochas. Na ponta tinha um tecido e eles colocavam óleo de baleia como combustível, certo? E aí eles, nessas voltas aí das grandes navegações, nas Índias, acharam ali a mamona.
e o óleo da mamona utilizado também como combustível. Uhum. Para isso aí que você falou, Lampião. lampião, não é? Para iluminação de casas e tudo mais. Oh, que legal, vamos levar isso pro Brasil pra gente iluminar as minas, né? Uhum. E trouxeram. E o óleo da mamona começou a ser utilizado também como combustível para acender as tochas dentro lá das minas. Olha que interessante como que a mamona veio parar no Brasil. E aí nós passamos a ser o terceiro maior produtor no mundo, sendo a Bahia, né, a região ali do sertão, a que mais produz, né, que é um cultivo muito familiar. Então, é bastante interessante que, além de tudo, a gente tem a questão sustentável e também a gente tem a questão da agricultura familiar sendo valorizada, né, no nosso cenário. Pois bem, então, hoje, né, atualmente, sou pesquisadora, uma engenheira civil pesquisadora com olhar para a aplicação. Legal. Tá? Para mim, eu não consigo conceber uma pesquisa se eu não consigo enxergar a aplicação. E a inovação e a tecnologia, e a próxima frase que eu trago, né, dentro desse cenário é: a tecnologia só é progresso quando serve ao humano. Né? Então, quando a gente tem o ser humano empregado como a finalidade dos nossos trabalhos, né? Porque a gente, como a professora Dulce Mello ganhou um prêmio na semana passada no SBPMAT, foi a primeira professora a criar um curso de doutorado em materiais na Federal de Rio Grande do Norte, foi premiada pelos seus trabalhos lá. E ela falou bem uma frase interessante: olha, nós não somos números, ok? Dentro da academia ou no mercado, muitas vezes a gente é considerado o número ou o quanto a gente produz. Sim. Né? Mas nós somos seres humanos. A gente é o que é. A gente tem que usar os números a nosso favor e os números para ajudar as pessoas. Então, a tecnologia, o conhecimento, também tem que ter essa finalidade, né? Para usar, para ajudar a construir algo muito maior. Então, eu vejo dentro da pesquisa sempre essa finalidade na aplicação. Poxa, vamos melhorar a nossa construção, vamos tornar mais sustentável, vamos valorizar essa mão de obra mais artesanal, que é o cultivo de um óleo, né, vegetal. Vamos tentar voltar o olhar para isso, né? Então, é basicamente isso que eu tenho feito hoje. É um pouco dessa minha jornada. Legal, meu. Legal. Eu acho que a gente precisa ter as indústrias mais envolvidas. Sim, certamente. Nessa fase, sabe? E eu acho que é isso que às vezes está te proporcionando, por eles estarem ligados direto, e você vai conseguir utilizar diretamente aplicado já ao mercado, né? Sim, justamente. Que é difícil quando você tem esse tipo de estudo dentro da universidade e você não tem o caminho para levar isso para o mercado, né? Não tem. No entanto que esse é um desafio, tá? A gente fala, né, dentro... Eu vi até um podcast que o Emílio abordou também a questão do TRL, né? Que é os graus de desenvolvimento de um projeto tecnológico. Hoje, o nosso projeto, ele está na escala que eu colocaria TRL 5 indo para o 6. Graças a Deus e aos nossos parceiros da indústria, aí, o Casapurcom, ao MacGraph como academia, a gente está saltando do 5 para o 4 e vamos logo, em breve, ainda esse ano, ir para uma fase semi-industrial, que a gente vai fazer uma rodada já em pequena escala, não, vamos dizer, em média escala, dentro da fábrica. Já para a gente ter amostras o suficiente para a gente estudar desempenho, para a gente fazer durabilidade, entende? Perfeito. Então, a gente já está indo para essa escala, para em breve a gente ter produto. Legal. Tá entendendo? O Emílio falou muito que morre muita coisa na faculdade. Morre, gente, infelizmente, é muito triste. Eu vi até você falando disso também, acho que você estava num evento, você comenta isso, né? Eu vi um corte seu falando sobre isso. Week. Eu trouxe justamente essa abordagem da necessidade da indústria estar bem pertinho da universidade e também a instituição privada e a instituição pública, né? Então, eu trouxe até a questão que eu acho que eu idealizo demais, às vezes, né? Que os órgãos públicos ali, o governo, poderia lançar editais, chamamentos para que projetos inovadores sejam aplicados nas cidades inteligentes, nas construções hospitalares, nas construções de estrada, sabe? Trazer isso que está em laboratório, que está sendo prototipado,
para a prática, para um canteiro vivo, para um laboratório vivo, tá entendendo? E não deixar isso morrer. Não deixar isso virar só uma patente, uma patente que está lá no INPE e que fica lá. Tá entendendo? Só cria números. Eu tava até comentando com você, né? Que tá muito na mídia aí a questão do álcool, né? Que tá sendo alterado e tal. Sim. E já existiam pesquisas dentro de universidades para pegar essa alteração. Pois é. E aí agora tá saindo na mídia que tá lá parado. E já podia ter, a gente já podia ter uma fiscalização com esses estudos. Pois então. Eu vi que acho que lá na Paraíba estão desenvolvendo canudo que você coloca na bebida e ele já muda a cor. Poxa, genial, imagina. Tá entendendo? Então, assim, são N tipos de soluções. A gente tem colegas lá do nosso grupo de pesquisa no Magraf que estão trabalhando com membranas filtrantes para tirar hormônio da água. Sabe que a água tem... É muito difícil você tirar algumas partículas da água, mesmo depois de tratada. Sim. Já saiu aí falando que tem bebês tomando microplástico do leite materno. Como é que se tira isso? Né? Então, a gente tem uma colega lá, a Laura, que está trabalhando justamente com membranas filtrantes com nanotecnologia. Perfeito. Então, temos muitos casos assim interessantes que estão ali, mas que a gente precisa, de fato, estar atento. Mas eu lhe digo, tá? É muito fácil a gente falar que o outro tem que fazer, que o outro tem que fazer, que o governo tem que fazer, que a indústria. A indústria quer dinheiro, o governo quer aparecer como quem está fazendo alguma coisa, sabe? Então, o interesse também tem que partir da gente. Não é só... Se engajar. É correr atrás, tá entendendo? É ir atrás de quem pode lhe ajudar naquilo. Se essa pessoa não pode te ajudar, procura outra. Não deixa o seu projeto morrer, entende? Porque senão é um esforço em vão. Sim. Né? Um esforço em vão. Então, são tijolinhos que a gente vai construindo, tudo isso também com a ajuda do network, obviamente, com mentorias, com pessoas que te ajudam nessa trajetória, que é muito importante. E correr atrás disso, entende? Senão... A gente deixa morrer mesmo, acaba morrendo, e aí eu vou ter só mais um título. Eu não quero ter mais um título, que isso um dia aterrar de comer, né não? O que eu vou deixar de bom depois que eu for embora? É isso. Né? É isso, passamos um pouquinho do horário? Passamos um pouquinho. Eu falei com vocês que eu falo mais pobre, né? Olha a hora. Viu? Mas eu acho que a gente podia tentar marcar aquele negócio com a academia lá. Eu acho que seria legal. E como vocês estão muito focados nessa parte de nanotecnologia, e eu acho que está muito em alta em diferentes mercados, não só para construção civil. Sustentabilidade também, né? Tá muito em alta. Eu acho que seria legal a gente trazer um tema desse para cá. Eu expliquei para a Júlia que a nossa ideia era conhecer ela, para na sequência trazer algum case, né? Sim. Essa é a nossa ideia. Viu? Pra gente fechar um negócio aqui. Você tem alguma dica para passar para quem está querendo introduzir a parte de nanotecnologia para o mercado? Tá, bom, perfeito. Essa não é muito difícil, não. No simpósio do IB, inclusive, eu trouxe uma frase, né? Todos reconhecem de Saint-Exupéry, l'essencial c'est invisible aux yeux. O essencial é invisível aos olhos. A nanotecnologia, ela trabalha justamente na escala nanométrica do invisível aos olhos, tá? Então, para nós que somos da construção civil, que tudo tem que ser tocado, enxergado, sentido, a nanotecnologia é bastante desafiadora, mas ela é essencial para a modificação dos materiais que a gente pode aplicar na nossa área. Ela pode tornar os materiais mais resistentes, duráveis e, quem sabe, até vencer o apocalipse, né? Fala-se tanto aí em inversão de campo magnético, essa coisa toda. Então, quem sabe até isso a gente consiga superar com os materiais mais inteligentes, porque a nanotecnologia faz isso, torna os materiais mais inteligentes, mais sustentáveis e mais resistentes. Então, para os amigos aí que têm interesse em aprender nanotecnologia, abram os olhos para aquilo que é essencial, mas que a gente não vê, que é esse conhecimento, tá? Que a gente pode explorar dentro da construção, com a aplicação na construção civil, e a gente precisa também do conhecimento de base, tá? Então, buscando na universidade. A minha dica aí que fica é o caminho que eu estou a passar por ele agora, o que eu estou a trilhar, que é o caminho da pesquisa acadêmica, do conhecimento,
em nanotecnologia, que é lá no Instituto de Pesquisa do McGrath, que fica dentro do Mackenzie, que tem os processos de seleção para mestrado, doutorado. Quem é estudante de graduação que tiver interesse em conhecer, em fazer iniciação científica, as portas estão sempre abertas. Tem bolsa, tem muita bolsa, tá? Inclusive, Legal. bolsa CAPES, bolsa FAPESP, bolsa de projetos. Então, assim, sem grana, você não fica durante os seus estudos, tá? Não fica. É só buscar eles, que daí eles te Sim, ajudam a estruturar. Ajudam. Legal. Busque lá os professores, né? A gente tem um grupo no Instagram, que é o grupo de materiais multifuncionais, também tá no LinkedIn. A Escola de Engenharia do Mackenzie, né? Com o programa de pós-graduação, tá no LinkedIn, só buscar. E serão todos muito bem-vindos. Também podem me procurar, né? Que aí eu posso, com muita alegria, fazer essa ponte. Passa suas redes sociais, aproveita aí. Tá bom. No LinkedIn, vocês me acham lá como Juliane Brown, Julieannebraun, Juliane Brown. O meu Instagram, eu meio que tô começando, tá? O meu Instagram chama Nanoimpera, que é um nome que eu atribuí à nanotecnologia que impera na impermeabilização, que é a minha área mesmo de pesquisa. Podemos imperar na construção muito em breve, atuando em outras linhas, né? Então Mas você criou um Instagram agora para parte mercadológica aí Sim. do estudo. Justo. É muito voltado tanto para a vida acadêmica, Tá? tipo, lá eu trago informações de congressos, de simpósios, né, para o pessoal ficar inteirado, Uhum. quanto de conhecimento mesmo da nanotecnologia. Tá. Então lá eu coloco alguns vídeos, coloco alguns posts voltados a isso, né? Uhum. E a inovação, sempre com foco em inovação. É o Nano Impera, ou também você pode me colocar lá, @Juliane Brown, eu acho que sai. Tá. Mas, pô, Nano Impera vai sair lá. LinkedIn? LinkedIn Juliane Brown, Legal, meu. tá? Beleza. Boa. É isso? É isso? Fechou? Chegamos. Mais um? Mais um. Esse aqui O é pessoal a também pode seguir a gente, né? Hã? Deixar as redes sociais também. Lógico, meu. Ó, a gente tá fazendo uns chamados aí, né? Sim. Mas fica aqui o convite também aqui no meio do vídeo. Meu, curte a gente, segue, compartilha, dá força pro canal. Se você tem uma sugestão de um convidado também, manda pra gente. Pode mandar no direct ou pode mandar num comentário aqui pra gente, certo? Sim. Boa? Boa. Meu, tamo com um sorteio. A gente tá com um sorteio de um livro e da caneca, né? Coisas que ninguém conta a um estudante de arquitetura. Que legal. Que a Milena trouxe no último vídeo. Foi um conteúdo bem legal também. E aqui ela conta um pouco das etapas dela, dá algumas sugestões. Sim, É um que conteúdo bem ótimo. bacana. Tô com o livro também, preciso ler. Depois Virou eu passo pra você. Não, meu, ver o conteúdo mesmo aí. Eu acho que é bacana, eu acho que a gente tem um pouco... Eu já falei pra você, né? A gente tem um pouco de... Engenheiro tem um pouco de arquiteto ali também no meio, alguma coisa de design. Eu gosto dessas coisas também. Médico, que louco, todo mundo tem um pouco, Exato. Beleza? Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado, Júlio. por ter vindo. A alegria foi toda minha, gente. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Foi um momento muito gostoso estar aqui compartilhando um pouco disso com vocês. Legal. Muito obrigada. Quem sabe no próximo programa nós já não traz o produto. Sim. Ó, a gente tem projeto aqui da prática também, tá? Ah, é? Então a gente vai criar algumas abas dentro do A canal. gente queria ir em tá- campo, conhecer e tal. Nossa, que máximo! Então a Poxa, gente serão quer muito fazer bem-vindos a ainda entrar o nosso universo invisível da nanotecnologia, tá bom? Legal. E quem sabe, sim, né? Dependendo do time aí que for, a gente já tem algo em mãos pra fazer. Ó, Boa, pensou? fechou. Primeira mão? Não, a gente já tem algumas coisas É? em mãos, mas ainda não... Fazer um lançamento? gente, estamos em fase de estudos em laboratório. Legal, É isso legal. aí. Boa, fechou. Boa. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Até gente. mais. Obrigado.